Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Jason Rodrigues, sou assistente social e também sou mestrando em educação pelo UFG. Hoje eu queria fazer esse vídeo para falar sobre um tema que é bastante recorrente e que tem estado no conjunto dos elementos da crise que a gente vive hoje. Falar sobre ciência e racismo no contexto do Covid-19. Antes de entrar diretamente no campo da ciência, eu quero falar um pouco, contextualizar historicamente como que o processo de escravização se deu. Não é? Então, li alguns autores, professor Silvio de Almeida, professora Marina de Mello e outros autores que estão gabaritados para falar sobre o tema, para que eu não fugisse, não falasse nada fora daquilo que está sendo pesquisado. Então, é muito importante, primeiro ponto, muito importante que nós entendamos que o processo de escravização que se deu na África, no continente africano, é totalmente distinto do processo de escravização de pessoas que se deu no continente norte-americano. Né? O que aconteceu na África? Como é que se deu o processo africano? O processo de escravização na África está inteiramente ligado às guerras. Ou seja, todas as guerras que haviam, os guerreiros eram os perdedores das guerras, eram escravizados e vendidos, né, para os guerreiros vitoriosos. Também as pessoas que tinham grandes dívidas e não conseguiam pagar os seus credores, eles também pagavam com a mão de obra escrava. Esse é basicamente o contexto de escravização que se deu na África. Nos Estados Unidos, o processo de escravização se deu totalmente diferente. E não foi endógeno, né? Foi exógeno o processo. O processo de escravização feito pelos Estados Unidos se deu num processo muito específico. Eu estou falando do processo de emergência do capitalismo, de derrocada do feudalismo, emergência do capitalismo, emergência das relações capitalistas, emergência das grandes navegações, do processo de industrialização, né, que inclusive facilita para os Estados Unidos o processo de comercialização de escravos da África. Por que especificamente da África? Primeiro ponto, porque a África era mais próxima do que o Vietnã, então por isso era mais barato para os norte-americanos comercializarem pessoas do continente africano. Segundo ponto, porque a África já havia naquela altura um mercado consolidado de processo de escravização. Então também era mais barato e era mais garantido para os Estados americanos comercializar pessoas da África. O terceiro ponto é porque na Virgínia, no Haiti e no Brasil, que eram países mais próximos, eram países cujas populações estavam tomadas por febre amarela e também por doenças como malária, né? Se eu não me engano, varíola também era uma doença que estava nesse escopo de questões. E todas essas doenças eram advindas da África, né? Infelizmente. A essa altura, vai dizer o professor Yuval Harari, o povo africano já tinha adquirido uma certa imunidade parcial em relação a essas doenças, né? Portanto, era muito mais lucrativo para os grandes colonizadores comercializar escravos africanos do que escravos europeus, que eram muito mais vulneráveis a essas doenças e também morriam em grandes quantidades. Isso criou um paradoxo que até hoje nós conhecemos como racismo sistêmico, racismo estrutural, que até hoje ecoa no mundo. O paradoxo é o seguinte: as populações africanas se tornaram geneticamente superiores e socialmente inferiores. Porque, de acordo com o Código de Hammurabi, que foi a base para a construção do direito americano, existiam 3 castas na sociedade: homens superiores, homens pobres e escravos. Os escravos não é reconhecida a condição de humanidade. Então é muito importante como a ideologia ela influencia nossas relações. E obviamente o liberalismo também está comendo pelas bordas nesse momento, né? Hoje, quando a gente analisa, né,
que esse sistema ainda se fortalece, mesmo com o Estado, com o direito, com o sistema educacional. Hoje, basta nós olharmos o perfil das populações que vivem nos bolsões da extrema pobreza, seja nos países periféricos, seja nos países centrais. Basta nós olharmos o perfil da população carcerária, tanto nos Estados Unidos quanto no país tropical, nós estaremos convencidos de que esse racismo, eu posso chamar de racismo, como sistema, ainda está muito em voga, né? Então, infelizmente, eu falei que ia falar sobre ciência, então é muito interessante o que aconteceu. Tanto a ciência, mas o Estado, o direito e o sistema educacional tiveram papéis fundamentais na disseminação da racialização das relações e também da manutenção desse racismo estrutural que a gente ainda que a gente vê hoje, né, na sociedade, nas instituições. Ou seja, o racismo, né, com a direta contribuição do Estado, do direito, do sistema educacional, muito interessante disso, e com a contribuição das ciências biomédicas, né, as ciências biomédicas especificamente criaram uma coisa chamada racismo científico, racismo biológico, que eles analisavam a sociedade a partir de métodos neopositivistas e positivistas, né, ou seja, a partir de números com a ajuda da matemática e da física, e eles falavam o seguinte: eles faziam estudos antropológicos, antropométricos e também craniométricos, e com isso a sociedade acreditava, né, que a ciência era a verdade absoluta. Que a partir desses dados eles falavam, olha, a sociedade negra, a população negra é muito mais inferior do que a população branca. Obviamente, análise muito despida, né, do processo sócio-histórico. É muito interessante a gente tomar bastante cuidado, porque eu costumo dizer o seguinte: não façamos das ciências biomédicas deusas, pois elas não são neutras e muito menos independentes, né? Quando a gente faz análise, e a economia capitalista está muito impregnada dessa análise neopositivista, né, vinda das ciências naturais, etc. Né? Hoje, a economia capitalista ela faz análise da sociedade exclusivamente baseada em números. Né? Muito importante lembrar que números, ou seja, os números ou as pessoas, nós não podemos fazer análises da sociedade baseadas somente em números ou na física ou na matemática, porque as pessoas têm histórias, são dotadas de histórias, e cada história está em movimento. Então nós não podemos achar que as ciências biomédicas, baseadas nas ciências do cálculo, nas ciências de dados, elas são capazes sozinhas de explicar a realidade. Né? Qualquer coisa nesse sentido, ou você está sendo enganado, ou você está tentando enganar alguém, que é o mais comum. Né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com essas questões. Para finalizar, já chegando para o final, o professor Silvio de Almeida, um grande jurista negro, né, que escreveu um livro recentemente na Boitempo, um livro chamado Racismo Estrutural, ele vai dizer o seguinte, baseado em Foucault, que o racismo é uma tecnologia. Olha que loucura! O racismo é uma tecnologia que é usada, sobretudo em momentos de crises. É muito interessante que desde a crise de 2008, que afetou drasticamente o capitalismo, quanto agora na crise desencadeada aí pelo Covid-19, a gente verifica que a austeridade do Estado, que o direito nas instituições judiciárias, elas legitimam o processo ainda maior de vulnerabilidade social e racial que as populações dos grandes bolsões da pobreza vivem. Né? Basta ver a realidade brasileira. Então, quando a gente vê, por exemplo, para não perder de vista, o exemplo dos médicos parisienses que queriam utilizar corpos africanos como cobaias para a construção de medicamentos contra o coronavírus, a gente fica não é de nos assustar, né? Porque essa mentalidade colonizadora é uma expressão daquilo que o professor Silvio de Almeida vai chamar de racismo estrutural ou racismo como sistema. Né? Muito interessante
um livro do professor Dador e Laval, que ele vai falar do neoliberalismo como a nova razão do mundo, né? Acho que o racismo também é uma forma de razão, né? O racismo está muito naturalizado. Não é possível que num país como o nosso, que 52% da população se declara preta ou parda, que a gente chegue em certos locais, certas instituições, e não se horrorize vendo só pessoas brancas, por exemplo, uma sessão no Congresso Nacional, uma sessão no Supremo Tribunal Federal, a gente não se horroriza em ver a maioria das pessoas ali com pessoas brancas. Por quê? De certa forma, essa razão de racialização das relações sociais, de racismo estrutural, ela causou uma certa naturalidade dessas questões. Então, eu discordo muito de que nós ficamos no velho mundo e depois da pandemia nós viveremos um mundo diferente, sem que essas questões sejam resolvidas, não é? Então, era isso que eu queria dizer. Para quem viu o vídeo até o final, queria agradecer. Quem tiver algum comentário, alguma proposição para fazer sobre próximos temas, eu estou à disposição.